Vamos lá, então. Então, aqui, boa tarde a todos. Bem, aqui eu coloquei que vai ser um curso sobre El arte nuevo de hacer comedias en este tiempo, que é essa obra do Lope de Vega, de 1609. Mas é um pretexto para falar um pouco sobre a obra em geral do Lope de Vega, mas também para pensar um pouco o pensamento, né? Pensar o pensamento espanhol do século XVII, né? Com o que ele estava dialogando, com as referências do século XVI, né? E também sobre essa modernidade que o Lope imprime, né? Que o Lope de Vega imprime com essa nova arte de fazer teatro, né? Que aqui, inclusive, vai ser um tema interessante, porque na tradução para o português que eu fiz, eu coloquei a nova arte de fazer teatro, né? De fazer teatro, e tirei o en este tempo, né? Porque a gente vai ver que comédia em espanhol, quando ele diz comédia, inclusive em alguns prólogos também ele comenta como tragicomédia, não seria comédia quando a gente pensa na comédia, Plauto, Terêncio, na comédia antiga. Então aqui é um teatro realmente que ele criou, um teatro nacional que ele cria no final do 16 para o início do 17 na Espanha. Então essa comédia, na verdade, ele Castigo Sem Vingança, por exemplo, que é uma peça das mais célebres do Lope, ele chama de comédia, né? E é um texto bastante trágico, inclusive. Então só para vocês terem uma noção, né, de que comédia não é exatamente comédia em português. Isso seria uma peça de teatro, exatamente. Não uma comédia, não com uma temática cômica, não, exatamente. Bem, então aqui, alguns dados importantes, né, só para contextualizar para vocês, alguns dados do Lope. Ele nasceu em 1562, morreu em 1635, teve uma vida bastante longa, nessa Madrid que tinha sido alçada a capital do Império no ano anterior, né, em 1561. Então, o Lope, ele nasce ali em Madrid, em uma Madrid que tinha se transformado em capital há pouco tempo, pelos Austrias. Nós estamos aqui num contexto, né, dos Austrias, só para explicar, né, para quem não é do espanhol. Depois, nós temos os reis católicos no final do século XV, Fernando e Isabel. Depois, a rainha seria a Juana la Louca, que se casa com Felipe el Hermoso. A partir do momento em que eles percebem que com o reinado da Juana la Louca eles perderiam o poder, né, isso sobretudo quem percebe é o Fernando, nesse contexto eles acabam enclausurando, eles acabam fechando a Juana, né, em uma espécie de calabouço. E quem seria teoricamente o rei? O Felipe el Hermoso. Felipe el Hermoso morre com a idade fatídica de 27 anos. Com a morte do Felipe el Hermoso, que os alunos sempre comentam, né, quando eu coloco foto do Felipe el Hermoso, falando que de Hermoso não tem nada, né? Mas com a morte do Felipe el Hermoso começa aí o reinado do Carlos V, que seria o Carlos V na Europa, pensando aí no Império Germânico. Na Espanha geralmente o chamam de Carlos I, tanto que o quadro do Tiziano, né, que tem o Carlos V, na Espanha é Carlos I a cavalo, mas em geral é Carlos V, né, para o Tiziano, né, e para o resto da Europa. Então, daí temos o Carlos V. Carlos V tem o descendente, que é o Felipe II, que daí é justamente esse contexto aqui, Felipe III, Felipe IV, e daí Carlos II, que seria ele etiçado, né, é o último descendente dos Austrias. Esse é o contexto, reis católicos e os Austrias, é o contexto de esplendor da Espanha, e é o contexto gramática do Nebrija, expulsão dos judeus, descobrimento da América. Mas vai ser também um período de decadência. Então nós temos primeiro um período de esplendor. Felipe II, por exemplo, que é o El Alcalde de Madrid, ele vai ser chamado de rei total, numa espécie como se fosse um Napoleão. É um momento que a Espanha acaba... os Austrias acabam tendo um domínio em grande parte da Europa, como Napoleão depois, né? Só que daí também vai entrando em decadência ao longo do século XVII. Daí sempre aquilo que a gente comenta, né, do homem barroco, do Maraval, né? Eu gosto, inclusive, o Hansen sempre comenta, né, que que sempre que ele imagina isso de homem barroco, ele imagina como seria um homem barroco, né, assim, uma pessoa problemática, né, vivendo uma série de crises. Então nós temos aí nesse contexto desse homem barroco, entre aspas, um momento de crise também, de percepção de crise, a Inquisição cada vez mais feroz, essa Inquisição que começou com o Cardeal Cisneros, né, e com uma modernidade também aí surgindo, né, com Las Meninas do Velázquez e o Dom Quixote, são duas obras que demonstram essa modernidade realmente, né, essa quebra de paradigma, para seguir, né, o Foucault, né, essa quebra epistêmica aí que a gente tem, né, da virada do 16 para o 17. Bem, esse é o contexto em que o Lope nasce, né,
E ele deu mostras, eu coloco aqui, desde a mais tenra idade, do seu talento como poeta. E é interessante, por exemplo, que ele entrou na Universidade de Alcalá. Nós temos 3 grandes universidades nesse contexto, que são a Universidade de Salamanca, a Universidade de Alcalá e a Universidade Complutense de Madrid, né? São as 3 principais universidades nesse momento. E ele chega a entrar na Universidade de Alcalá, que foi fundada pelo cardeal Cisneros, que é uma figura assim, bastante controversa, porque ele funda a Universidade de Alcalá, mas é o principal nome da Inquisição, é quem cria a Inquisição. Ela é criada pelo cardeal Cisneros. Então ele chegou a entrar na Universidade de Alcalá, mas não concluiu o curso universitário, né? Diferentemente, por exemplo, do que o Góngora, né? do estudo que o Góngora teve em Salamanca. E o Góngora e o Lope, eles são absolutamente coetâneos, assim. E sempre que a gente pensa no século, né, nesses autores, né, do fim do 16, início do 17, como Lope, Cervantes, Góngora, Calderón, nós sempre pensamos que eles são absolutamente coetâneos, e na verdade não é bem assim. Por exemplo, o Calderón, ele vai ser um herdeiro do teatro do Lope. Ele já vai surgir numa cena mais ou menos 50 anos depois, 60 anos depois, com um teatro já consolidado. Tanto que daí, a partir de um teatro consolidado do Lope, ele vai acabar expandindo e como que recriando esse teatro. Não? Bem, pode falar, Sônia? Não, pode falar. Me chamo Suzana Fernandes, eu sou mestre em literatura brasileira pela UERJ. Professor, pode falar. Essa Joana que foi presa... A Juana la Louca. Uhum. Ela é que caminha com o corpo do marido pela Espanha? É ela mesma. Inclusive tem um quadro, tem um quadro do século XIX, eu não me lembro agora o nome do pintor, mas aquele quadro é um quadro bastante clássico na pintura espanhola. Eu acho até que está no Reina Sofia, se eu não me engano, né? Não lembro agora se está no Prado ou no Reina Sofia. Na verdade está no Prado, que é um quadro em que ela aparece olhando para o caixão do Felipe el Hermoso, né? E o pintor, agora eu não lembro o nome, mas ele acaba como que retratando todo o sofrimento dela com esse marido que morreu com 27 anos. Isso. E que ela percebe ali também que aquilo ali seria uma ruptura na vida dela, né? Mas essa é a Juana la Louca. E é um personagem bastante também controverso na história da Espanha, porque tem uma série de hipóteses sobre a vida dela. Porque todos os documentos foram queimados. Mas ela ficou enclausurada, dizem que ela é louca, que ela caminhou com o corpo do Felipe el Hermoso, né, também caminhou, a gente sempre fala pela Espanha de uma forma metafórica, né, mas ela era uma mulher muito culta, tanto que desde o início ela gostou muito do Felipe, porque o Felipe ele era um Áustria, ou seja, ele é dessa parte hoje da Europa que seria ali mais ou menos a Holanda, né, entre a Holanda e a Bélgica, e ela gostou no Felipe, nesse desejo de cultura e e nesse contraponto também a essa Espanha que já era muito conservadora e católica, né? Tanto que se a gente pensa no El Bosco, né, no Bosch, o Bosch já era o Bosch final do século XV, né, quando ele tá pintando o Jardim de las Delícias, né, o Jardim das Delícias, e ali já mostra como, se nós pensamos nesse contexto ibérico e nesse contexto Flamengo, né, como eles não tinham essa ideologia tão conservadora como na Espanha. E a Juana, ela acaba também funcionando como um contraponto a essa ideologia tão conservadora. E o Fernando, ele se dá conta disso. O Fernando, né, Fernando e Isabel eram os pais da Juana, e o Fernando era rei de Aragão, a Isabel era reina de Castilha. Então, é a partir do matrimônio, do casamento dos dois, que nós temos a configuração da Espanha, a configuração atual. O mapa da Espanha se dá com a expulsão dos judeus ali de Granada. Então, eles pegam Andaluzia. Tanto que a Isabel, quando ela é enterrada, ela pede para ser enterrada, né, na Catedral de Granada. Quando você vai à Catedral de Granada, você pode visitar, né, inclusive o túmulo dela. Aí eles conquistam essa parte, Castilha e Aragão. Junta, é o que a gente tem esse mapa da Espanha hoje. Exatamente o mapa que nós temos hoje da Espanha, né? E eles percebem que a Juana ela não funcionaria dentro desse projeto, né? Desse projeto, o Fernando não confiava na figura dela. Então, por isso ela fica enclausurada. Não confiava, teoricamente confiava no genro, que é o Felipe el Hermoso, mas ele morre misteriosamente com 27 anos. Também não se sabe por quê. Então,
acontece uma série de coisas ali, acontece uma série de fatos que nós conseguimos como que deduzir algumas coisas, mas que não são comprovadas. Tanto que isso gerou um livro de uma escritora chamada Gioconda Belli. Ela é centro-americana, não lembro agora, eu acho que é da Nicarágua. Um livro chamado Pergamino de la Seducción, né, que é o Pergaminho da Sedução, em que ela vai como que colocar Juana como um personagem de ficção e completar esses huecos, esses gaps que nós temos na história da Espanha, que a gente não consegue completar. Ela vai completar de uma forma ficcionalizada nesse romance que seria mais ou menos histórico, uma espécie de romance histórico, né? Mas é essa figura, é a figura que levou o Filipe, né, aí o corpo, dizem que ficou abraçada. Daí tem uma série de mitos, assim como falam que, por exemplo, Filipe II não, perdão, que o Carlos V, antes de morrer, ficou vendo quadros do Tiziano, né, no Palácio de Madrid. Dizem que ele, horas antes da morte, ele pediu para colocar vários Tizianos na frente dele e ficou lá, horas vendo. Já queria pôr azul, né? Já que ele exatamente. O Filipe II já dizem que ele pediu uma série de Rubens, né? Tanto que o Prado... Isso, exatamente. Tanto que o Prado tem, o Museu do Prado tem uma série de Tizianos, Rubens, né, esses pintores, por causa do Carlos V e do Filipe II, né? Mas são série de mitos, né? E tem uma série de mitos também em torno de Juana, né? Porque também a história ela fica mais interessante, né? A partir do momento que nós a transformamos em uma figura mítica, né? A história fica muito mais interessante, né? Com certeza. Essa modernidade que o senhor se referiu, essa modernidade aqui que o senhor se refere, e o senhor dá o exemplo de As Meninas de Velázquez, e o senhor falou um outro quadro também? Do Quixote, não, falei do Quixote das Meninas. Dom Quixote das Meninas. O Dom Quixote e as Meninas. O Dom Quixote e as Meninas. E as Meninas. Tá. Isso, porque o Dom Quixote, essa modernidade que é impressa através do Dom Quixote, a gente tem também nas Meninas com Velázquez. Com né? Velázquez, Com a questão de realidade, ficção. No próprio quadro das Meninas, né, quando você vê, parece que a modernidade surgindo, né, com aquele clarão que tem no fundo, né, como o Friedrich vai dizer. Né? E ao mesmo tempo é um momento de Inquisição, né? E ao mesmo tempo segue. E isso da Inquisição é super interessante, porque a Inquisição começa no século XVI, na Espanha, né? Mas ela vai acabar no século XIX. É uma coisa chocante quando eu digo isso para os alunos, mas o último decreto, o decreto de fim da Inquisição só se dá no século XIX, na Espanha. Na Espanha, Na Espanha, exatamente. E o que é absolutamente chocante, né? No século XIX que a gente tem o fim da Inquisição. Durou muito, hein? Durou muito. Parece que era o país perfeito para isso, né? Exatamente. Isso, o Francisco Padilha, que é o autor da Juana, exatamente, desse quadro da Juana olhando. É um quadro grande, né? Assim, é um quadro grande em que ela olha, né? Que ela olha pro Felipe já morto. Bem, daí a gente tem aqui, eu coloquei aqui a referência a Jorge de Montemayor, Alonso de Berruguete. E nesse momento, esses são dois autores importantes, mas sobretudo aqui eu quis colocar as figuras de Santa Teresa e de Fray Luís de León, né? São duas figuras super importantes nisso que a gente chama, sempre que a gente tenta colocar, né, encaixar esses autores. Nós temos o período renascentista na Espanha, em que o Garcilaso de la Vega é o grande nome. Então, ele acaba levando toda essa herança petrarquista para a Espanha. Então, Renascimento espanhol, Boscan e Garcilaso são os dois grandes nomes, né? Dois grandes nomes, sobretudo na poesia. A Santa Teresa, e aqui o Fray Luís de León também, e o próprio São Juan de la Cruz, eles são autores do que a gente poderia como que colocar como maneirismo. E aqui, de novo, colocando como uma referência também à pintura, seria mais ou menos o El Greco, né? É o contexto do El Greco. A gente não está nem no Renascimento do Tiziano e tampouco no Barroco do Murillo, por exemplo, né? De grandes nomes aí do Barroco espanhol, né? E do Renascimento. Bem, mas são autores fundamentais aqui que tentaram dar conta desse pensamento na virada. Por exemplo, a Santa Teresa, o Fray Luís de León, ele tem aqui uma importância sobretudo na retórica, né? E também como numa introdução também de crítica literária. O Fray Luís de León, ele acaba fazendo uma série de comentários a um autor como Garcilaso de la Vega. Então a gente consegue ler inclusive obras dele pensando também numa espécie aí de crítica literária. Mas a Santa Teresa, ela vai trazer uma poesia mística e que não é uma poesia religiosa.
né? Porque esse misticismo da Santa Teresa acaba tendo uma espécie de paixão carnal, inclusive, pelo que seria sacro, né? A relação da Santa Teresa em poemas famosos como Bibo Sim Bibir em Mi, nesses poemas que são clássicos, inclusive lidos até hoje em igrejas católicas, né? Tem uma relação de um amor carnal, um amor como que há uma relação entre a Santa Teresa e Jesus Cristo, entre Deus, né? De uma paixão, né? A alma encontra esse eu lírico da Santa Teresa, né? E tem uma relação ali apaixonada. Bem, mas essa poesia mística seria importante para a fundação da poesia religiosa do Lope de Vega, sobretudo para suas rimas sacras, né? As rimas são chamadas, nesse contexto espanhol, do fim do XVI e início do XVII, para poesia lírica. Então nós temos essa poesia lírica escrita pelo Góngora, pelo Lope, pelo Quevedo, que são inclusive os três autores escolhidos. Tudo bem? São os três autores escolhidos pelo Dámaso Alonso no famoso Poesia Espanhola, que é um livro clássico, né? A Poesia Espanhola, do Dámaso Alonso. E ele escolhe justamente esses três autores, o Góngora, o Quevedo e o Lope de Vega. Então, o Lope de Vega ele tem uma incursão na poesia, a gente sempre pensa no Lope como autor de teatro, mas ele é também um grande poeta. E dentro dessa grande poesia que ele produz, do mesmo nível da poesia do Quevedo, ele tem uma poesia sacra muito forte, né? Ele tem uma poesia sacra que é muito importante, né? E essa poesia sacra ela tem também aí uma herança da Santa Teresa. O Lope era um leitor, como todos os poetas aqui nesse contexto, um leitor da Santa Teresa e do São Juan de la Cruz, né? Que são dois nomes importantíssimos aí da poesia mística. Mas o que eu sempre explico em aula, né, nas aulas de literatura espanhola, mas qual que seria a diferença dessa poesia mística e da poesia religiosa, né? A poesia mística ela tem uma intenção de improviso, e ela é muito mais simples, ela não é tão elaborada. Tanto que os versos são versos octassílabos, né? Você tem aí versos do romanceiro espanhol. Então você tem versos que são gostosos assim de serem lidos oralmente, lidos oralmente mesmo, né? Você consegue como que lê-los assim quase que como que cantando numa tradição oral popular, né? Por outro lado, na poesia do Lope, quando a gente pensa, né, nas suas rimas sacras, nós já temos um projeto de elaboração muito maior e um cuidado formal muito grande. Então ele pega essa poesia mística, mas ele tem também aí um petrarquismo bastante latente. Os versos utilizados em geral são sonetos, né? A forma escolhida por ele é a de sonetos, como Góngora, como Quevedo. Porque para o Lope, suas rimas, a sua poesia, né, ela era feita, se a gente segue a nomenclatura de discreto e vulgar, né, do vulgo e do discreto, que são dois conceitos aí importantíssimos para entender o século de ouro. A poesia lírica, as rimas eram feitas para o discreto, né? E o que é o discreto? O discreto é esse erudito, essa pessoa letrada, né, que quer ler o que seria hoje a gente chamaria mais ou menos de alta literatura, embora no século XXI seja complicado falar, né, do que é alta literatura ou não. Por outro lado, o teatro, que é o que a gente vai focar aqui, o teatro está pensado para o vulgo, né? E esse vulgo, né, seria justamente o povão, é o povo, é o iletrado, é a pessoa que vai, eu vou mostrar depois para vocês, aqui para o Corral de Comédia, vocês podem ver aqui esse espaço, né, o Corral de Comédia, para desfrutar de algo, para aproveitar, para ver uma peça, para se sentir identificado, mas que não é letrado, né? Depois eu vou mostrar aqui para vocês, vou dar alguns detalhes sobre o que seria o Corral de Comédia, mas isso aqui é a estrutura, né, de um espaço de teatro nesse contexto aqui do século de ouro espanhol, né? A poesia lírica não, a poesia lírica já é para esse público letrado, é diferente do teatro. Eu sempre brinco que o teatro nesse contexto seria hoje um cinema, né, essas manifestações mais, depende do cinema também, mas essas manifestações mais, em geral, mais populares, né? Mas isso aqui é um corral de comédia. Até hoje existem na Espanha uns 2 ou 3, mas em geral só como histórico, assim como aqui, Cachoeira, Tertúlia, que são cada parte. Exatamente. Não, super interessante.
E aqui as mulheres, ó, por exemplo, nessa parte que está aqui, do Corral de Comédia, aqui para a esquerda, as mulheres não podiam se sentar. Ali eram só os homens. As mulheres tinham que ficar em pé no que seria aqui para trás. Né? Já é alguma coisa, elas podiam. Exatamente, exatamente. E os reis, em geral, quando os reis iam para uma representação, e era sempre um orgulho gigantesco, né, para o dramaturgo, quando os reis podiam estar presentes, eram nessas partes aqui em cima, né? Quando vocês tinham aqui, né, mais para cima. Então, essa é a estrutura, mais ou menos, aqui nesses camarotes, né, onde ficavam os reis. Pois é, mas aqui, em geral, isso aqui já é um... Pois é, mas o corral aqui... Mas o corral, ele aqui já é uma... Também não é bem o corral do Lope, já é o corral do Calderón, que vai ser na segunda metade do 17. Porque o Shakespeare, por exemplo, o Teatro Elizabetano, ali você está ainda no final do 16, né? Aqui já é quase 100 anos depois. É, exatamente. O do Lope, ele é um pouco mais simples. E aqui a gente já tinha um artefato, né? Eu acho que posso dizer assim, que é a tramoia. A tramoia, que seria no Teatro do Calderón, era como entrava um globo. Por exemplo, tem uma peça muito famosa do Calderón de la Barca, chamada o Grande Teatro do Mundo, que é um alto sacramental, né? E ali entrava o mundo, entrava Deus, porque você tem ali uma série, né, de alegorias dentro daquele alto sacramental, né? E aí a tramoia era como que um artefato que fazia entrar uma série de componentes que não são as pessoas. Porque, por exemplo, quando o Lope começa a cena, né, a cena do teatro espanhol, as mulheres não podiam nem sequer atuar. A gente tinha uma série de homens atuando e atuando também com personagens femininos, né? E isso vai se elaborando e vai conquistando a Espanha. Porque o que a gente tem? Já estou antecipando algumas coisas aqui, mas o teatro do Lope, a herança principal seria o teatro italiano. Tudo ali na Espanha, nesse contexto, praticamente tudo que vai chegando, a novela, pro Cervantes, o teatro, a pintura, tudo da Itália. E aí você tinha em Valência, quando surge ali, isso chega ali pelo mar Mediterrâneo, chega em Valência, uma cena teatral italiana bastante embrionária, né, que era nas ruas. O Lope, em uma das viagens dele, de Madrid a Valência, uns 300, 400 quilômetros, o Lope viaja a Valência e ele vê esse teatro. Ele vê esse teatro nas ruas e ele pensa, isso aí pode dar dinheiro. Que é aí que está a questão. Ele produz teatro porque o que o Lope considerava como gênero sério? Poesia lírica e poesia épica, né? Tanto que eu estudei minha tese de doutorado, eu estudei a poesia épica do Lope, porque isso é o sério, né, para ele. A Jerusalém Conquistada, a Hermosura de Angélica, todos esses poemas épicos dele, ele fala, não, eu vou fazer na Espanha o que o Camões fez em Portugal. Né, vou fazer o que o Torquato Tasso fez também na Itália, o que Ariosto. O Ariosto era um livro de cabeceira dele, ele lia esses livros assim, né, com fervor. Isso é sério. O teatro não, ele fala, aqui eu posso ganhar dinheiro. E aí ele começa a escrever, segundo ele escreveu mais de 400 peças, a gente não... A gente que estuda Lope de Vega acredita que isso é meio que megalomania, porque ele tem escrito mais ou menos 250. Não, e era num ritmo frenético. Mas ele percebe uma forma de ganhar dinheiro. Só que para ganhar dinheiro tem que sair da rua. E o Corral de Comédia tem isso. Você paga entrada. Né? Você paga entrada. E aí vai gerar uma série de questões. Porque pagam entrada, mas aí também começam a querer encenar o Lope. E aí compram as peças dele, achando que, bom, a partir do momento que eu comprei, agora a peça é minha. Seria como se o João César comprasse, eu escrevi uma peça, o João César compra a minha peça e fala, agora eu vou ensinar essa peça, né, em Londres, a peça do Wagner. Só que daí ele coloca, a partir do momento que eu comprei, paguei para o Wagner aqui, paguei 10 mil reais nessa peça, agora é minha. Daí ele escreve João César. E começa a corrigir também. E daí começa a corrigir, a fazer várias correções. Não, isso aqui que o Wagner escreveu tá ruim. Vai, corrige. Tanto que daí é nesse contexto que surge na Espanha uma ideia até de direito autoral. Porque daí o Lope fala, não, pelo amor de Deus, né? O que estão fazendo com meus textos? Estão colocando um texto meu, inclusive com um autor que é meu inimigo. O Lope tinha uma inimizade, por exemplo, com o Cervantes e com o Góngora, né? Aí, nesse contexto, também ele pede para o Felipe IV para não. Quando comprarem uma peça minha, vai ser uma lei agora de que essa peça é minha e ela só pode ser encenada. Então, percebam como é nesse contexto que vai surgindo a ideia de direito autoral na Espanha, né? Porque ele ganhava muito dinheiro. Tanto que quando a gente vê, né, a casa do Lope, em Madrid, que fica inclusive na calle Cervantes, o que é um absurdo para ele deve
até hoje, coitado, morto, mas deve ficar revoltado com isso. Né, que eles eram inimigos, né? Cervantes e Lope é uma das maiores inimizades literárias da história. E coitado, a casa dele é na Calle Cervantes, que na época não se chamava Calle Cervantes, claro. Né? Mas a casa dele é numa parte aí de Madrid, né, que muito bem localizada, muito perto da Puerta del Sol, e é uma casa em que você percebe posses, que ele tinha posses. E como que ele conseguiu essas posses? Com a venda do teatro dele. Né? Assim, então tudo isso, né, tem a ver aí com ele percebe. Então, ele teve uma série de mulheres, o Lope até, isso é uma questão sempre importante, né, quando a gente fala do Lope de Vega, né, porque ele tem fama de ser o maior mulherengo da história da literatura mundial, né. Cadê a foto dele? Exato. Teve uma série de mulheres, mas o mais importante da biografia dele é que ele teve uma relação com uma prostituta chamada Micaela de Luján. E com essa prostituta nasceu uma das maiores autoras da literatura espanhola, que é a Sor Marcela de San Félix. Só que como a Sor Marcela, ela era filha de uma prostituta, qual que é o lugar de uma filha de prostituta, de uma prostituta, né? Ela foi para o convento. E aí ela vai para o convento, fica a vida inteira no convento, no Monasterio de las Descalzas Reales, né, em Madrid, que é até hoje um mosteiro assim, dos mais famosos, né, que existem. Ficou ali a vida inteira e escreveu uma obra extraordinária. Era uma grande autora de teatro, era a grande filha do Lope. Né? E ele teve uma série de Lopinho, tem uma série de, né, que é o Lopito, né? Uma série de filhos com diferentes mulheres, diferentes amantes. Só que a Sor Marcela, qual que é o grande problema? A gente tem acesso a pouquíssimos textos seus, que são de grande qualidade. O Lope, inclusive, dizia isso, que era a filha preferida dele por causa disso. Mas o grande problema é, antes de morrer, ela se confessou e o confessor pediu que ela queimasse tudo que ela tinha. Aí, então, a obra da Sor Marcela foi quase toda jogada, assim, diferente da Sor Juana, por exemplo, né, que a gente consegue ainda ter acesso, né, aos sonhos, né, às obras mais relevantes da Sor Juana. Mas teve uma série de mulheres, isso é relevante quando a gente estuda o Lope, porque é temático também. Em geral, as mulheres dele aparecem em diferentes peças de teatro dele, né, nos prólogos também, nas cartas. Belíssimas, belíssimas. As rimas, que é exatamente isso que eu coloco aqui, porque a gente tem publicado em 1602 as Rimas Humanas. Essas poesias de amor belíssimas que você comenta estão nas rimas humanas. Então nós temos as rimas humanas em 1602 e as rimas sacras em 1604. E é fantástico porque, assim, nessa fase, nessa época, ele está escrevendo as principais peças dele, como Fuentealberruna, Peribanhas, Ele Comendador de Ocanha, La Dama Boba, que são as peças assim extraordinárias do Lope. Mas ao mesmo tempo ele está escrevendo uma série de poemas épicos, como eu comentei com vocês, La Hermosura de Angélica, La Jerusalém Conquistada, Isidro, La Dragontea, e está escrevendo obras líricas da maior qualidade literária. E por que o Lope, isso é algo que eu sempre comento, por que o Lope queria também escrever poemas líricos, já que ele ganhava tanto dinheiro com as peças? Porque ele não tinha o respeito da corte espanhola com as peças, né? E ele almejava e nunca conseguiu o posto de poeta da corte. Era um posto, como se fosse um funcionário público hoje, né? Um professor universitário. Existia o poeta da corte, assim como Velázquez era o pintor da corte, né? Tanto que As Meninas foi pintado dentro do Palácio de Madrid, né? As Meninas, ou a família de Filipe IV, né? E ele almejava também ser poeta da corte e por isso escreveu as rimas. Só que como ele era um grande autor de teatro, ele nunca conseguiu, porque sempre tinha um preconceito. Não, o Lope é do teatro, né? Então aqui não, o Gôngora não. O Gôngora é das obras sérias, é do Polifemo e Galatea, né? É das Soledades, obras muito mais sérias. Então o Lope tentou, inclusive a Jerusalém Conquistada, que é o poema épico que ele queria que fosse os Lusíadas na Espanha, acabou não dando certo. Tanto quando eu analisei na tese de doutorado, não é realmente das melhores obras, tem uma série de problemas, a ação é ruim, tem uma série de problemas estruturais mesmo na Jerusalém Conquistada, né? E ele não conseguiu a fama que ele queria com isso. Que é isso, né? Se ele tem fama no teatro, ele tem fama no teatro. Isso para a corte, não, você não vai ser bom em tudo, a gente não vai admitir isso, né? Mas ele escreve poesias belíssimas, né? Isso fica para um outro curso também, falar das rimas do Lope, né? Aqui é o que eu comentei com vocês, que ele passou um período em Valência, que seria fundamental para ele, para
para conhecer essa cena teatral que todavia ainda era embrionária. E é quando ele conhece o primeiro grande ator de teatro da Espanha, que é o Lope de Rueda. Né? Então, ele conhece aqui o Lope de Rueda e aprende aqui, né, a fazer teatro. E as primeiras peças dele, inclusive, são péssimas. Eu acho que eu coloquei aqui até o nome. Deixa eu ver se está aqui. Que uma é, acho que, Las Férias de Madrid, se eu não me engano. Isso aqui. Essas duas primeiras peças dele, Los Hechos de Garcilaso e Las Férias de Madrid, são péssimas. Assim, a crítica achou horrível. Só que pro Lope, quando ele percebe que ninguém gostou, ele fala, opa, se ninguém gostou, tem alguma coisa aí. Ele não é cabeça dura nesse sentido. Ele modifica. Fala, não, mas o que não gostaram? Né? Modifica e vai aprimorando o estilo. Tanto que depois nós vamos chegar aqui, isso de aprimorar o estilo, ele vai criar uma série de componentes no teatro espanhol, que vai ser a jácara e a loa e o entremés. Na verdade, são três: jácara, loa e entremés. Né? O que seria a jácara, uma loa e o entremés? O entremés, sempre que a gente pensa no entremés, a gente pensa no Cervantes, que é um grande entremesista ou entremessista. Qual que é a grande questão aqui? O Lope percebe que nesse teatro, ele tem que fazer o teatro em 3 atos. Depois nós vamos comentar, inclusive, um pouco que o Arte Nueva é exatamente isso. Ele vai perceber que você não pode... você não necessariamente tem que ter um herói, diferente do que está na poética do Aristóteles. Você não tem que ter também uma unidade, além dessa unidade, né, uma unidade de ação e de tempo. Você não tem que ter uma peça acontecendo ao longo de 24 horas. Ele vai expandir essa noção de tempo, né? Tudo isso para agradar o público. Então, ele vai imprimindo essa modernidade. Bom, mas ele percebe também que nos intervalos entre os atos, o público começava a ficar nervoso, começava a ficar inquieto. Aí o que ele faz? Antes da peça, antes do primeiro ato, vamos cantar uma loa. Então entra alguém cantando alguma coisa. Entra alguém, canta, já dá uma animada, ele já sente como que está o público, que já iam com os tomates para atacar na cabeça do ator se eles não gostassem. Que pagou, né? Não, se eu paguei, eu tenho direito a ser com vocês hoje aqui, né? Se eu não gostei do curso... começa, né, uma chuva de tomates, né? Aqui não foi pago, na verdade, a universidade é pública. Aqui, olha, ainda bem. Ainda bem. Vocês não podem tacar tomates porque não foi pago. Bem, aí depois você tinha uma jácara, que também era uma espécie aí de uma... como se fosse um mini ato também cantado. Um entremés, que seria, pelo próprio nome já diz, né, entremés, né, seria uma peça de um ato só, né, com uma moral rápida, né, isso entre os atos. Então você tem aí loa, você tem o primeiro ato, depois jácara, outro ato, entremés, fecha a peça. Então por isso que eu brinquei com vocês, né, que eu sempre falo que é um Super Bowl, porque no Super Bowl você tem, exatamente, mas você tem um espetáculo no meio, porque não é só intervalos. Eu não sempre falo, professor, mas não é o comercial? Não é só um comercial. Ali, em 3 minutos a gente volta. Não, é algo muito bom nesse período de tempo. Então, é o Super Bowl, mas é a Beyoncé cantando na metade. Né? Então, você não vai só para ver né, o jogo de futebol americano, né, o que é o beisebol, o que quer que seja. Você vai para ver também aquele espetáculo. Você espera por esse espetáculo entre os atos, né? Muito bem. E aqui, eu coloquei aqui para vocês, né, que com isso também o Lope, ele coloca essa modernidade, ele imprime essa modernidade, mas também fundindo a herança medieval, essa tradição oral que ainda era muito forte na Espanha, né, com essa modernidade que ele imprime com referências muito cultas. Isso faz dele, né, um dos criadores dos teatros nacionais europeus, né, como o Alonso Samora Vicente coloca, ao lado do Shakespeare, né? Então são os dois grandes criadores né, de teatro nacional na Europa. E embora, né, o teatro do Shakespeare vá por uma outra, né, por um outro caminho bastante diferente, inclusive em questão de métrica também. Pode falar. Nesse momento, o Cervantes já tá atuando aí? Já é famoso? Sim, nesse contexto aqui do final do 16, sem dúvida. Não, então a pergunta é ótima. Porque o Cervantes ele vai publicar um poema extenso nesse contexto chamado La Galatea, que é um texto bastante importante para entender o Cervantes, né? E nesse contexto do final do 16,
o Cervantes ainda ele vai dizer assim que e tem um tal Lope de Vega, né, que seria aí um fênix de los ingenios. É a palavra que, né, é o adjetivo, né, que o Cervantes vai dar para ele. Então, eles são contemporâneos, né, são coetâneos. E nesse início, o Cervantes vai ver no Lope como um prodígio. Ele percebe que a produção do Lope de Vega é prodigiosa, né? Tanto que o apelido que a gente tem até hoje pro Lope de Vega de Fênix de los Ingenios, quem lhe deu foi o Cervantes. Só que tem uma ruptura aí. Então, isso poucos anos depois, com o sucesso do Lope e o Cervantes também com sucesso, aqui, a primeira parte do Quixote é de 1605 e a segunda 1615, né? Em 1605, ali eles já têm uma rivalidade literária, porque eles percebem ali que tem um jogo de poder muito forte, né? Eles já têm uma inimizade. Cervantes publica em 1605 o Quixote, né? Já indo aí mais pelo gênero da novela. Aí em 1615, né, tem essa segunda parte, mas antes tem o que nós chamamos, com um nome péssimo, inclusive, para quem estuda o século de ouro, mas o Quixote apócrifo, né? E hoje, inclusive, quando a gente pensa, é um pouco ridículo dizer isso, porque parece que é como se o Cervantes fosse o dono do Quixote, e o que não é do Cervantes seria apócrifo, né? Uma coisa esquisita. Mas, enfim, esse Quixote apócrifo foi escrito por um tal de Abelhaneda, que não existiu, não, mas que não existiu uma pessoa com esse nome, né? Bem, uma das hipóteses, inclusive, desse Quixote apócrifo aí de 1613, se eu não me engano, é de que seja do Lope de Vega. Então, uma das hipóteses é de que o Lope, provocando o Cervantes, além de tudo isso, escrevendo as rimas, teatro, poemas épicos, ele ainda tenha provocado o Cervantes, finalizando o Quixote. Porque quando o Cervantes termina o Quixote em 1605, né, vocês percebem que ali tem ainda um quero mais, como se fosse uma série em que você fala, não, aqui vai ter uma segunda, uma terceira, uma quarta temporada, né? Ele não é finalizado como a segunda parte do Quixote, né? E aí alguém, né, pode ter sido Quevedo, pode ter sido Lope, pode ter sido quem quer que seja, alguém termina esse livro, que é o Abelhaneda, né? Bem, pode ter sido Lope, então só para mostrar como eles são totalmente contemporâneos nessa guerra literária aí que foi instaurada entre eles, né? Só que foi fundamental esse Quixote apócrifo, entre aspas, né, porque fez com que o Cervantes escrevesse a segunda parte em 1615 e que, na minha opinião, a segunda parte é muito melhor ainda que a primeira é uma parte mais aventureira, né, e é na segunda quando ele coloca aí, por exemplo, a novela do Curioso Impertinente, aí que são textos os mais bem escritos mesmo da literatura espanhola, né, que é a segunda parte muito mais reflexiva. Já pega o Cervantes morre 1 ou 2 anos depois, inclusive acho que 2 anos depois, 1617, já pega um Cervantes no auge da sua qualidade literária, quando ele escreve em 1615 a segunda parte do Quixote, né? Mas é isso, são totalmente coetâneos, né, em rivalidades das mais célebres. Por isso que eu comentei, né, que isso dele muda. 2 grandes, e ainda tem o Quevedo e o Gôngora, né? E o Calderón ainda nascendo. Não, absurdamente. Por isso que a gente chama de o século de ouro, né? Idade de ouro. Um pouco antes, exatamente. Um pouco antes, mas também a gente pode pensar, hoje a gente pensa também em séculos de ouro, né? Para pensar 16 e 17, né? Exatamente por isso, para pensar nela e em outras figuras também. Pode falar, Nilo. Tem, ele era hospitalário da Ordem de Malta? Aí foi uma boa pergunta, Nilo, isso eu não vou saber te responder. O que eu sei é que, eu não sei se essa cruz não seria, porque assim, eu sei que ele foi sacerdote, então eu não sei dessa ordem que você colocou, como se chama? É a Ordem dos Cavaleiros de Malta, que também são chamados de hospitalários. E eu acho, eu não tenho certeza, mas eu acho que ele também escreveu uma peça sobre uma batalha marítima dessa ordem. Então pode ser isso. Esse colar que ele usa e essa roupa também, essa cruz. Também. Que interessante, é porque ele usava, e aqui também uma roupa de sacerdote, né? Sim. Ele se fez sacerdote também em um determinado momento. Era uma ordem de cavaleiros que surgiu também durante as cruzadas e tal. Sensacional essa. Que legal.
E foi, não, e eles, isso de as ordens também, eles pertenciam a uma série de ordens, né? O próprio Velázquez também, né? Isso é interessante porque o Felipe IV depois as meninas têm uma cruz aí né, colocada no Velázquez nas meninas, colocada pelo Felipe IV depois, porque ele condecora aí o Velázquez, né? E ele adiciona essa cruz, né? Então muito provavelmente sim. Interessante. E ele chegou a ser sacerdote aí no início do século XVII, né? Ele continuava, claro, uma série de mulheres, uma série aí, né, de amantes, né? Mas o Lope vai para o sacerdócio também. Muito bem. Aqui eu coloquei as principais peças dele. Então, La Dama Boba de 1613, Peribães 1614, El Perro de Hortelano, uma peça belíssima, 1618, e aqui com a qual eu sempre trabalho, né, em aula, de 1619, Fuente Oberruna. E aqui sempre nós temos uma constante aqui nessas peças, né, que é o Lope, ele dá voz para o povo, ele coloca os campesinos, ele representa esses campesinos nas peças, o que funcionava muito bem na cena teatral espanhola. Em geral com versos mais curtos, então os campesinos são colocados, aqui o teatro espanhol é um teatro, né, com métrica, né? E os campesinos com versos mais curtos. Por outro lado, quando ele coloca, por exemplo, em Fuente Oberruna os reis para falarem, são os reis católicos aqui em Fuente Oberruna, porque a peça se passa no final do século XV, aqui com os reis católicos ele já aumenta, ele vai colocar com versos, né, decassílabos, né? Em português seriam decassílabos, em espanhol seriam endecassílabos, né? Então, ele imprime aqui nas peças dele também uma modernidade que ele vai imprimir, vai ser justamente a polimetria, que a gente chama no teatro espanhol. Porque antes nós tínhamos como que uma constância métrica no teatro. E vários outros autores aqui também nesse contexto, eles vão acabar mantendo uma constância, né? O Lope não. O Lope ele vai ser partidário de um esquema métrico polimétrico, né? De um esquema polimétrico. Então ele vai colocar 8, 10, né? 8, 10, 8, 10. Ele vai como que adaptando e verificando o que funciona melhor aqui, né, no teatro dele. Então você tem aqui o povo, você tem a figura monárquica, e ele precisava de um vilão que não podia ser a monarquia, obviamente, né? Seria uma coisa um pouco, né, complicado nesse contexto de Inquisição. No povo também, o povo não queria se ver representado com vilão. E quem que ele cria? Ele cria a figura do comendador. E aí o Nilo comentou nisso das ordens militares. Então os comendadores, por exemplo, no Fuente Oberruna, é um comendador da ordem de Calatrava. É uma das ordens que existem aí nesse contexto. E os comendadores vão sempre cometer atos aí de vilania contra o povo. Quem que vai solucionar? A monarquia. Então ele acabava fazendo também uma propaganda pela monarquia. Você tem às vezes um contexto que parece que é uma rebelião do povo, né? Mas quem soluciona isso vai ser justamente a monarquia, né? E esse é um esquema que funciona bastante bem, né? Um esquema aí, o povo gostava de se ver representado, ver um sofrimento e ver uma solução da monarquia, de fortalecimento também aí. E percebam também que nós temos aqui, nessa década de 1610, a fase mais esplendorosa do teatro dele, né? Não em vão, aqui as principais peças são de 1613, 14, 18, 19, né? E pode ter sido também nesse contexto o Quixote apócrifo, né? Se foi o Lope, também percebam que é justamente na década de 1610, né? Então nós tínhamos aqui no teatro do Lope uma vertente cortesã que existia, representada em cerimônias reais e de esplendor em geral aqui. Eu sempre brinco que seria como no século XVIII e XIX, pensar aí no contexto Áustria, no Império aí austro-húngaro, como que nos palácios, aí para você ver representações de música clássica, né, para você ver música de câmara. Aqui nós tínhamos, nesse contexto, na Espanha, justamente o teatro sendo encenado em palácios. Essa não é a principal vertente, essa cortesã do Lope. O Lope não gostava da vertente cortesã porque não ganhava dinheiro. Nós temos uma religiosa, que é comum nas igrejas espanholas, e aqui eram representados sobretudo os autos sacramentais, né? Quem vai escrever muitos autos sacramentais, né, para ser mais exato, inclusive vai escrever 80, né, o Renan que estuda o Calderón, vai ser o Calderón. Calderón escreve 80 autos sacramentais, que são representados sobretudo no dia de Corpus Christi,
né? Ou em espanhol a gente diz só corpus, né? O dia de corpus, né? No Corpus Christi tinha uma tradição de representar autos sacramentais. Aí qual que é a diferença do auto sacramental, né, para esse teatro do Lope, né? Embora quando a gente pensa no auto sacramental, por exemplo, no século XX, pegando o Auto da Compadecida, não necessariamente você tem aí um ato, nesse contexto ele era de um ato, então uma ação muito mais rápida, né? Com um ato você tinha que acontecer tudo, né? No teatro, numa peça normal, numa comédia, aí você tinha 3 atos sempre, né? Ele faz também essas representações religiosas, não é um mestre nas representações religiosas. O que, sim, é aí no projeto do Lope, né, o que é mais interessante é esse teatro popular, né, que fazia os autores lucrarem com a venda de entradas para assistir os espetáculos. Se sentiu muito à vontade e ele consegue perceber uma fórmula aí. E essa fórmula que ele vai acabar colocando no Arte Nuevo de Hacer Comédias neste tempo. Ele vai mostrar aí, né, que, bom, eu não agrado aí a uma série de confrades eruditos, né, mas eu agrado o público. E teatro é para quem? Teatro é para o público, né? Muito bem. Aí aqui eu falo do Corral de la Pacheca e Corral del Príncipe, só para mostrar para vocês que eu já tinha mostrado, né, que esse é o Corral de Comédia. Então percebemos que o palco é muito pequenininho, né? O que mais chama atenção sempre que eu mostro um Corral de Comédia, para mim, é o tamanho do palco, né? Assim, um palco muito pequeno, e em geral porque havia também poucos atores em cena, né, nesse contexto, né? As peças em cada ato, né, nós tínhamos aí, em geral, poucos atores em cena também. Hoje nós temos, acho que o Corral de Almagro segue aí como para as pessoas poderem conferir. Então, em Madrid, por exemplo, eu nunca vi um Corral de Comédia, eu acho que nenhum restou, assim. Porque, por exemplo, em Madrid, aí a parte do teatro clássico, do teatro antigo, hoje já é um teatro mesmo com essa concepção mais moderna que nós temos de teatro. Então, são representadas peças, e é sensacional quando você assiste em Madrid, no teatro antigo, né, no teatro de Madrid, eles representam o texto íntegro mesmo. Então, você vê com as rimas, o esquema métrico, é exatamente como o texto do Lope, né? Tanto que, às vezes, as adaptações que eles fazem, eu acho interessantíssimo. Por exemplo, numa peça que a gente viu, né, uma vez, era El Castigo Sem Vingança, né? A diferença foi, eles colocaram 3 atores para serem todos os personagens. Então você vai se perdendo porque você não percebe quem é quem, e eles não trocavam de roupa. Usavam jeans e camiseta. Descalço, jeans e camiseta, e a própria pessoa representava ela, o pai e o vilão. E aí você fala, mas quem está falando? Né, você vai chegando, e Ana que não é de espanhol, né, coitada, né, ali naquele contexto. Não, era Numância, era uma peça do Cervantes, não era El Castigo Sem Vingança, era uma peça normal, assim, normal, né, com, bem, o texto íntegro, mas com atores diferentes fazendo, né, a peça. Numância é uma peça do Cervantes que se passa na Roma Antiga, é uma peça dificílima, e o Cervantes tenta dar conta, inclusive, de uma linguagem aí, de um espanhol mais antigo, uma peça absurdamente hermética. E nessa peça aí sim, você tem 3 atores fazendo todos, né? E você tem que tentar dar conta ali, né, de quem faz quem, por que esse mesmo ator faz vários personagens. Então a modernidade impressa, né, é nesse sentido. Bem, aqui um Corral de Comédia. Aqui, como eu comentei para vocês, então as encenações seguiam um script, né, um script mais ou menos padrão. Antes da peça propriamente dita, era declamado ou por vezes cantado uma loa. Depois dos 2 primeiros atos se encenavam um entremês, pequenas peças de apenas um ato, em geral com um argumento cômico. E entre o segundo e o terceiro ato se cantava uma jácara, né? Bem, aqui é importante dizer, né, que o entremês... Isso é fantástico, porque o Lope, ele não é um grande autor de entremês. E o entremês, como eu coloquei aqui, ele tem em geral um argumento cômico. E quem vai ser um grande autor de entremês é o Cervantes. Tanto que saiu uma edição na Perspectiva, eu fui um dos tradutores, inclusive, do livro do Miguel Ángel Zamorano. Nós selecionamos, né, uma série de entremês, o Renan tem, com certeza, né? Uma série de entremeses do século XVII. E os entremeses do Cervantes são de grande qualidade literária, porque ele conseguiu, nessas peças de um ato, dar uma complexidade, né, ali bastante interessante, e trabalhar com argumento cômico também, o que mostra como o Cervantes ele tem um talento para trabalhar com argumento cômico, né?
Tanto que o Sancho Panza, até hoje a gente lê, né, os diálogos, né, do Quixote com o Sancho Panza, as coisas que o Sancho Panza dizem, né, são absurdamente cômicas, né, até hoje pra gente, né. Embora nas aulas, para quem lê em português é mais fácil, né, nas aulas em espanhol a gente trabalha com texto íntegro no espanhol né, do século XVII, às vezes não fica tão cômico por isso, né, pela dificuldade com a linguagem, né, depois, agora eu entendi, agora eu posso dar risada, né, agora sim. E daí, entre o segundo e o terceiro ato, se cantava uma jácara. Então, esse era o esquema. Né? Aqui, para mostrar para vocês, em geral, as edições com as quais nós trabalhamos, com as peças do Lope, por exemplo, aqui. Não, vou dizer que não mostrar para vocês, não trouxe a fotografia dele. Não. Mas, enfim, por exemplo, as edições. A gente sempre trabalha com o Lope, a gente trabalha com as edições da Cátedra. Essa aqui, por exemplo, é a edição do Arte Nuevo, né, do Arte Nuevo. São sempre as edições da Cátedra, né, que são edições bastante cuidadas, né, sempre com o principal, o especialista da área que faz a edição anotada e comentada. Né. Bem, e essas edições, em geral, são baseadas nesses 25 tomos, né, do Lope. Né, que são esses 25 tomos da obra dele foram organizados por ele. Né? Bem, e aqui ele coloca nesses 25 tomos também, ele acaba organizando as peças dele. Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, depois eu volto ali. Né? Ele tem aqui a organização dos autos sacramentais, autos do nascimento, colóquios entre meses. Ele tem aqui as comédias, né, o teatro mitológico, de história clássica, sobre história estrangeira, lendas dramáticas da Espanha, porque nesse processo também de fortalecimento da monarquia, então ele trabalha com uma série de figuras históricas aí da Espanha, como por exemplo o Miocide. Né, essa figura do Miocide é uma figura perfeita para você, né, trabalhar aí né, esse orgulho, né, o mata-mouros, essa expulsão dos mouros nesse processo de reconquista cristã. Né? Comédias pastoris, cavalheirescas, de costumes urbanos, de enredo, rurais. Então nós temos aí uma série de comédias, né, de teatro organizada nesses tomos. Né? Bem, aí a gente pode ir aqui. Aqui ele começou a misturar cenas de nobres e plebeus. Esse é um ponto importante, né? Com referências, ora cultas, ora populares. Então, sempre que eu comento aqui que as referências do Lope, né, que o Lope fazia um teatro, sobretudo para a massa, aí, né, para a população iletrada, que é a grande maioria na Espanha, nesse contexto, mas ele tem também referências cultas, e muito cultas. E isso é interessante porque, por exemplo, há 2 semanas eu dei aula, por exemplo, sobre o Fuenteovejuna. E nessa peça nós temos aí um dos personagens, um dos campesinos aí na introdução da peça, ele faz uma reflexão belíssima sobre o amor. E uma reflexão de um amor, inclusive de um amor platônico, que é colocado aí na boca dele. Essa reflexão belíssima é dita por um campesino. Então o campesino gostava também de identificar uma reflexão bem elaborada, né, em um personagem que o representa. Né? Então você tem também reflexões muito bem elaboradas aí, né, dentro de uma peça. Então, referências populares, referências cultas. Né? E também, para atingir o sucesso que ele conquistou, o Lope ele acelera a ação. A ação ela é acelerada. Né? Isso o Calderón, por exemplo, ele vai se basear nesse modelo do Lope, mas ele, em alguns momentos, ele vai desacelerar essa ação. Porque é como se fosse um filme. Se nós pensamos, um filme com uma ação mais acelerada e um filme, por exemplo, do Godard. Né? Você pega aquele filme que não acontece absolutamente nada. Ou um Sonata de Outono, por exemplo, né, do Bergman. Né? Você pega um diálogo da mãe pianista com a filha. E você vai e aquele diálogo das duas dura 1h30 de filme. O filme é a mãe abrindo a porta e falando com a filha. E ali vai surgindo uma série de coisas, né? Bem, o Lope ele percebe que ele não pode ficar num solilóquio, ele não pode ficar num monólogo, né, aí para esse público. Então o que ele vai fazer? Ele vai acelerar a ação. A ação dele vai ser sempre acelerada.
Isso é uma novidade para o teatro também. Então ele acaba criando, né, esse teatro aí também com essa dinâmica. Né? E ele vai trabalhar também aqui, um ponto importantíssimo, é essa temática da honra. Mulheres violadas, a honra, ele vai imprimir honra a quem parecia não ter, que é essa população aí, né, os campesinos aí da Vila de Madrid, né? Então ele vai trabalhar com essa temática da honra e tentar colocar uma solução com a monarquia, como que a monarquia identificando também essa honra. Eu lembro que uma professora na Espanha, ela sempre dizia, a Lina Rodríguez Cacho, ela dizia que o Cervantes era o maior humanista do século XVI e XVII, né? Mas quando nós analisamos também as peças do Lope, embora o Lope não tenha a fama que o Calderón tem de contra-reformista, o Calderón sempre é colocado como grande contra-reformista desse contexto, né? O Lope não tem essa fama, mas ele tampouco tem a fama de humanista que o Cervantes tem, né? Bem, mas a gente consegue ver também o humanismo aí nas peças, ele trabalha, ele desenvolve essa temática aí também, como que entre a honra e o humanismo, né? Também na temática das peças dele. Muito bem. Sobre a polimetria eu já comentei. Que eu coloco, sempre que a gente pensa, né, nesse teatro embrionário ainda com o Lope, caberia a Calderón de la Barca desenvolver com maestria esse subgênero do teatro anos mais tarde, que é nesse teatro popular dos corrales de comédia. E aqui o Calderón ele vai ter uma importância tão grande que nós temos hoje o que nós chamamos de o grupo de Calderón. Porque, bom, a gente tem ali o Lope de Vega, Tirso de Molina são contemporâneos, o Tirso com o Dom Juan, né? El Burlador de Sevilla, né? Com a personagem do Dom Juan, nesse contexto. E aí nós vamos ter o grupo do Calderón de la Barca, aí já quase 50 anos depois, o Calderón vai estar escrevendo aí mais ou menos os anos de 1650, 1660, já num barroco mais tardio, então já num contexto aí de maior consciência, inclusive de decadência já na Espanha, né? A Espanha isso vai acabar desembocando também no século XIX. A Espanha não se industrializa, ela vai continuando arcaica, um país muito com uma agricultura, vivendo de uma agricultura, né, por séculos e séculos, vai dar toda depois a sensação de desgraça, né, com a geração de 98, no século XIX. Mas nós vamos ter então o grupo do Calderón. Agustín Moreto, por exemplo, é um outro comediógrafo, é um outro autor de teatro importante nesse contexto, e é um grupo como que não só que imita o Calderón, com aquela ideia de imitação, emulação, superação, né, mas que segue como que não só uma modernização que o Calderón imprime, que o Lope já tinha impresso também, mas como que essa consolidação do gênero nesse momento na Espanha, né? Então, isso, tudo bem? Isso vai ser isso vai ser na segunda metade do século XVII, né? Muito bem. Bom, aqui eu já comentei com vocês. Aqui, se o legado de Cervantes deixou personagens como Dom Quixote e Sancho Panza, né, as comédias de Lope fizeram com que a tirania do comendador de Ocanha ou a vingança coletiva do povo de Fuentealberruna permanecessem no imaginário espanhol. Então são textos aí lidos até hoje, né, na Espanha, e sobretudo isso na Espanha é muito lido nos institutos, porque na Espanha a gente tem uma lógica, né? Você tem ensinança primária, ensinança secundária, aí depois você tem o que seria como que um bachillerato, e que não tem nada a ver com um bacharel, né? Uma pessoa que termina um bachillerato seria mais ou menos como na França o baccalauréat, né? Então é um período pré-universidade, né? Mas é que tem também a secundária. Então você tem, só que esse ensino médio é um pouco mais curto, porque você vai ter ainda um período a mais. Exatamente, antes da universidade, né? E aí, e isso é dado nos institutos.
Tanto que nós temos na Espanha os concursos, né? Você tem um concurso público para a universidade, você tem o concurso público para quem dá aula para o segundo grau, né? Para o ensino médio e para o ensino fundamental. Mas você tem também os concursos para os institutos. E, em geral, um professor de instituto ele é mais bem pago do que um professor, por exemplo, do ensino fundamental e médio, né? E nos institutos, você pode escolher se você vai ter uma formação muito mais para humanas ou mais para exatas, mais para biológicas, que é mais ou menos com o novo ensino médio aqui no Brasil, que estava mais ou menos sendo feito, mas com os 1000 problemas, né, que vocês sabem bem que teve nesse sentido. Bem, mas no instituto, né, quando você vai para o instituto na Espanha, eles têm leituras obrigatórias de literatura espanhola. O Don Quixote, por exemplo, é lido nesse momento aí para quem vai mais para a literatura, né? E também as peças do Lope. Então, as peças do Lope, né, elas fazem parte aí desse currículo, né, do instituto também. Então, os espanhóis eles sempre conhecem Fuenteovejuna, ou conhecem Peribanhas, ele comendador de Ocanha, né, a depender do professor. Aí vai depender de que professor, né, que está trabalhando com o texto, né? E aqui só para vocês terem uma noção, né, se a princípio, né, a Fuenteovejuna parece apenas um drama histórico, logo os espectadores se sentem envolvidos em uma história muito além do que o real possa oferecer. O público dos Corrales estava ávido por peças bem contadas, pela interpretação de enredos que demonstravam a enorme capacidade inventiva dos autores. Assim, o componente histórico servia antes como um pano de fundo para que Lope pudesse trabalhar questões tão caras naquele momento, como a honra. Bem, e aqui a gente entra especificamente no Arte Nuevo, com umas palavras iniciais. Aqui eu trouxe algumas questões do Miguel Ángel Zamorano, né, que é o orientador do Renan, inclusive, que está aqui com a gente. Aqui, quando em 1609 Lope de Vega lê na Academia de Madrid, e só para explicar para vocês, nós temos aqui a Academia de Madrid é uma das muitas academias que nós temos na Espanha. Então, na Espanha do século XVII, nós tínhamos uma série de academias em que eruditos se reuniam nelas, né, para discutir questões importantes, questões intelectuais importantes, além de questões morais, né? E o Lope, bem, esse teatro do Lope, no início do século XVII, ele incomodou uma série de pessoas. Tanto que nós temos um grupo chamado Espongiai, aí da esponja, né? Que foi um grupo criado por uma série de pessoas, não se sabe quem, criado para acabar com o Lope, para acabar com ele academicamente. Eles escreviam e compartilhavam em Madrid, em diferentes pontos de Madrid, críticas ferrenhas às peças do Lope. Então eles pegavam e eram críticas assim, é engraçado, eu analisei essas críticas na tese de doutorado, mas eram críticas vulgares, assim como que quando ele diz isso, qual que é a capacidade intelectual de colocar isso? Ele não entende nada de referências grecolatinas. Lope deveria cuidar do cabelo dele, coisa inclusive com referências ao corpo mesmo. Tanto que, como o poema do Quevedo, né, quando ele fala Una Nariz, o poema célebre do Quevedo, né, Una Nariz, em que ele critica com uma série de referências grecolatinas o nariz do Gôngora, né? E é interessante porque não sobrou nenhum desses folhetos, nenhum deles sobrou para a gente ler. Como que a gente conhece essas críticas ao Lope? A partir das críticas, de como o Lope rebateu esses textos, né? Então, o Lope ele pegou esses folhetos e ele foi como que selecionando argumentos e rebatendo, né? E foi criando os dele. Bom, então a gente conhece esse texto, né, a partir justamente da réplica do Lope em relação da resposta do Lope em relação a eles, né? Enfim, há uma crítica gigantesca aqui ao Lope, e ele percebe que ele vai ter que ler em 1609, frente à Academia de Madrid, ele vai ter que ler um manifesto, assim como Garcia Lorca leria em 1927 o Manifesto Gongorino, justificando a poesia dele, né, do Garcia Lorca na Espanha. O Lope tem que ler também na Academia de Madrid esse discurso que nós chamamos de Arte Nuevo de hacer comedias en este tiempo, né? E ele vai ler frente ao que nós chamamos de Ingenios Nobles Flor de Espanha.
Ingenios nobles, flor de Espanha. E aqui é fantástico, né, que essa ideia de engenho, de engenho, de inteligentes, né, e ele é irônico do início ao fim no texto dele. É um texto absolutamente irônico, né? O que não agrada a vocês, mas vejam só, isso pode agradar uma série de pessoas, né? E ele vai ler aqui um manifesto para um novo teatro em uma composição com 389 versos que condensam os princípios de sua atividade dramática. E aqui ele já afirmava ter escrito 485 comédias, né? Seria um pouco difícil, né? A gente acredita que não é verdade, né? Mas que não seja verdade, né? Mas ele disse que eram 485. Se resulta estritamente verídico ou há produto da vaidade, uma desculpável autoexaltação, o indiscutível é que nesse momento Lope já era considerado um prodígio das letras espanholas e provavelmente o primeiro fenômeno das massas da literatura moderna, né? Isso que é importantíssimo, primeiro fenômeno das massas da literatura moderna, né? Conhecido também, eu lembro que também quando eu fazia tese, mesmo fora da Espanha, tanto que quando eu fiz a tese tem um livro que é Arte Nuevo no contexto europeu. Poucas décadas depois, a gente já tinha peças do Lope traduzidas, assim como Quixote já teve para o inglês uma tradução 2, 3 anos depois já estava traduzido na Inglaterra. A gente também tem as peças do Lope traduzidas na França, na Itália, na Inglaterra. Então ele alcança outros países na Europa muito rapidamente. Isso já... Aqui no Brasil, acho que as primeiras traduções são do século XX, eu conheço, né, as traduções e a acolhida no século XX. Eu estou só tentando pensar se antes, se no 19, eu acho que no 19, eu nunca estudei as traduções do Lope, por exemplo, eu acho que no 19 não teve nenhuma. Não. Tem tradução do Fuentealberruna, mas pouquíssimo traduzido, pouquíssimo. Eu lembro que saiu uma vez, inclusive foi no governo Fernando Henrique, se eu não me engano, teve um edital de apoio à cultura espanhola, né, um diálogo entre Espanha e o Brasil, e saiu uma tradução de uma peça do Lope chamada El Brasil Restituído, que é uma peça do Lope sobre o Brasil. Isso enquanto eu escrevi até um artigo tem um artigo sobre El Brasil Restituído, em que eu analiso essa peça. Só que é uma peça que não é exatamente para falar do Brasil, é uma peça para falar dos judeus. Ele trata dos judeus ali no Nordeste brasileiro e Índia. Isso, exatamente. Ele acaba não entrando bem, tanto que o Lope, obviamente, né, nunca esteve no Brasil, né? Então ele acaba usando ali mais como um pretexto para tratar de uma questão aí, dos judeus mesmo, né? Mas a acolhida do Lope aqui no Brasil sempre foi muito mais traduzido, obviamente, Cervantes. E é o Cervantes, sobretudo do Dom Quixote, das novelas exemplares, e pouquíssimo das novelas exemplares. Edições que saíram no Brasil de novelas exemplares também não são tão bem acabadas. Mas nós não temos o Cervantes do Persílies, por exemplo, né? O Cervantes do Persílies não é traduzido. Mais importante, é a obra... exatamente. E o Persílies, ele é uma obra, inclusive a gente fala póstuma, né? Porque ela saiu, e é inacabada, e póstumo, o Cervantes já estava inclusive morto, né? Mas nós não temos trabalhos sobre o Persílies. Eu lembro que teve um congresso sobre o Persílies, porque a gente fica nas efemérides na literatura espanhola, né? Sempre tem ou o nascimento, ou a morte do Cervantes, ou a publicação de algum livro, né? Sempre alguma coisa, 430 anos do Persílies, 425 anos, sei lá o quê, né? E um congresso sobre Persílies, e justamente o que era comentado eram os poucos trabalhos sobre o Persílies, né? La Galatea, Persílies, as peças, entremeses, em geral não são tão estudados. É o Cervantes do Quixote e o Cervantes, né, das novelas exemplares, mas também pouquíssimo, né? Não. Isso não conheço. Sobre o Cervantes. Cessário Bandeira. Eu vou procurar. Cessário Bandeira, esse eu não conheço. E tem um estudo sobre ele. Exatamente. Mas são pouquíssimos trabalhos. Pouquíssimos trabalhos. Inclusive teve agora, por exemplo, um dos grandes críticos do Cervantes é o José Manuel Lucía Mejía, se eu não me engano. O nome completo, né? Mas ele teve um programa
na Espanha, assim, na televisão espanhola, que era para escolher o maior espanhol de todos os tempos, né? E o Cervantes foi um dos finalistas. Eu não sei se vocês lembram, mas esteve aqui no Brasil também, há uns 20 anos atrás. O Silvio Santos fez aqui no Brasil também. E o Chico Xavier foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos. Mas, enfim, teve na Espanha, o Cervantes foi um dos finalistas, né? Chegou até o final e grandes especialistas tinham que defender, né? E foi interessante porque entre os finalistas estava a Rainha Isabel, né? Estava o Cervantes e estava Ramón y Cajal. Ramón y Cajal é Nobel de Medicina e é o pai da neurociência, né? Então é o ponto de partida da neurociência moderna, tanto que tem as células de Ramón y Cajal, né? O ponto de partida da neurociência é o Ramón y Cajal, né? E ele foi escolhido o maior espanhol de todos os tempos, mas ganhou com 51% a 49%, não do Cervantes, mas da Rainha Isabel. Então percebam, e é curioso, porque, por exemplo, Garcia Lorca esteve na lista, outros espanhóis estiveram aí na lista, Ramón y Cajal, as células de Ramón y Cajal. Mas percebam como a Espanha ainda é um país muito conservador, né? Como a Rainha Isabel, como a rainha que fez a configuração da Espanha, Matamoros, Reconquista, como isso ainda está no imaginário, né? Fortemente, né? Isso mesmo, isso mesmo. Exatamente, né? Exata. E 300, 400 anos antes que o Ramón y Cajal, muito antes. É o Cervantes. Muito mais, concordo totalmente. Mas não concordaram com o que o João César acabou de dizer, né? Votaram no Ramón y Cajal. Isso, os cestos freídos. E que se come, inclusive, na Espanha, né? Os cestos se comem na Espanha, né? Não humanos em tese, exatamente. Humanos não, mas exatamente. Mas os cestos é uma das iguarias espanholas. Quem tiver um pouco de nojo, né, não é bom ver esse prato na internet, não. Mas se come na Espanha. Muito bem, mas foi o Ramón y Cajal. Mas então, isso para dizer, né, como o Lope, tudo isso, né, depois de dizer que o Lope era esse autor aí, né, que é um autor muito lido, né? Ramón y Cajal. E é um dos nobéis, né? A Espanha, ela tem vários nobéis, o Ramón y Cajal é um deles, né? E tem o Camilo José Cela, por exemplo, também, no século XX. Deixa eu tentar lembrar de mais alguém. Tem mais. Juan Ramón Jiménez é um Nobel também importante na Espanha, né? Que é um poeta do mais alto nível. Então, você tem vários aí prêmios Nobel na Espanha. Muito bem. Mas que fim poderia ter este breve escrito para alguém que já havia composto tanta obra com aplauso e beneplácito de um público tão diverso, desde rústicos e gente humilde até gentis cavaleiros e sofisticados aristocratas? Parece evidente que todo bom escritor possui um conjunto de normas, melhor ou pior estruturadas, para aplicá-las na planificação e execução de cada projeto artístico. Mas nem sempre resulta disso que dito conjunto está sistematizado numa preceptiva, senão que permanece integrado de maneira orgânica na consciência do poeta disposto para sua articulação em cada ato criativo. E o Lope, ele sente a necessidade de ler uma preceptiva, que é o Arte Nuevo, dentro de um contexto de preceptivas, né? Nós temos aí no século XVI uma série de artes poéticas. Muitas delas, inclusive, eram livros de cabeceira do Lope, né? Então ele está aí, por exemplo, Lopes Pinciano, a Carvalho, tem uma série aí de autores que escrevem preceptivas. Outro ponto importante no século XVI é justamente o contexto em que a poética, por exemplo, a poética do Aristóteles vai ser traduzida pela primeira vez do grego direto para o espanhol. Porque antes a poética do Aristóteles e qualquer texto greco-latino chegava pelos árabes, né? Então todos os textos que chegavam aí greco-latinos, né, vinham aí como que terceirizados para a Espanha. Mesmo aí a Escuela de Toledo, né, a escola de tradutores, já tendo, né, e com Alfonso el Sábio, já tendo aí mais de 100 anos antes, né, porque isso é na Idade Média ainda, né, a Escuela de Toledo, que não era bem uma escola, né. Enfim, mas é nesse contexto, tanto que a tradução ela se desenvolve muito no século XVI, né? E eles traduzem esse texto. Traduz o texto do Aristóteles, a poética
que hoje, inclusive, aqui, por exemplo, no Brasil, o Rodrigo Gonçalves trabalha muito com isso, na UFPR, né? Como, na verdade, muitos teóricos já nem veem a poética do Aristóteles como uma preceptiva, né? Como um texto, não era um texto para ditar regras, né? A Florence Dupont, por exemplo, também vai dizer isso, né? Vai nesse sentido. Mas era lido no século XVI como? Então, o Aristóteles diz ali que você tem que ter isso, do nascer ao pôr do sol, a peça tem que acontecer do nascer ao pôr do sol. Essa peça tem que ter um herói, ele é central, tem que ter, né? O Lope que vai ignorar. Só que não é só ignorar, né? Para ignorar, ele tem que justificar. E aí ele justifica por meio de uma nova arte poética, que é uma arte poética lida aí, mas muito bem estruturada, pensada por ele por bastante tempo, e lida, e ele sabia que esse texto depois ficaria também para a posteridade, porque ele deixa esse manuscrito também, ele coloca isso nas obras completas dele. Então era um projeto do Lope que nós tivéssemos aí acesso a isso. Que nós, né, isso já pensando, né, não só nós, né, mas ele queria que as pessoas tivessem acesso a esse texto dele, né, como uma nova arte poética, né, extremamente bem escrita, inclusive, né. E aqui, inclusive, ele vai dizer, já no início, manda-me que um arte de comédia só se escriba, que al estilo del vulgo se reciba. Vejam aqui como é interessante, né, manda-me, percebam que manda-me, eu não queria escrever, manda-me que um arte de comédia só se escriba. Ou seja, eu preciso escrever uma arte aí de teatro, né? E que al estilo del vulgo se reciba. Então ele vai brincando com essa ideia de discreto, de vulgo, né? Como que, numa espécie de jogo de como que isso vai ser recebido, de como que essas ideias aí, entre o que é erudito, o que é popular, como que isso vai alcançar aí, isso que ele coloca antes como engenhos nobles, porque isso é para os engenhos nobles. E o Lope, ele era consciente de que ele era muito melhor que os engenhos nobles que estavam criticando, né, que estavam aí assistindo, mas ele se coloca numa posição teoricamente subalterna. A retórica dele é construída a partir de uma relação que parece ter uma hierarquia, né, mas que, no entanto, nós percebemos que, há uma forte ironia nesse discurso. Aqui, o escrito de Lope foi escutado, num primeiro momento, por um grupo de notáveis, os chamados engenhos nobles, porém parece procurar a compreensão de um público menos erudito. Percebam a artimanha do Lope. É para a Academia de Madrid, mas parece que ele busca um público menos erudito, menos restringido e, portanto, mais amplo, o vulgo. Não. Conjugar num escrito destinatários tão diferentes sobre matéria tão complexa constitui, além de uma atitude moderna para a sua época, um desafio ao alcance de poucos. Só uma pessoa como ele mesmo conseguiria isso. Ele consegue alinhar, agradar e fazer um discurso que tem aí como que uma espécie de... é como se fosse um desejo, não só um desejo, mas é uma aparência. A palavra que eu queria dizer é uma aparência. É uma aparência de erudito, mas ao mesmo tempo conjugando com um texto que ele sabia que, se fosse lido por outras pessoas, as pessoas também compreenderiam, pessoas não tão eruditas assim, né? Então tem uma dialética aí no que ele constrói nesse sentido, né? De fato, trata-se da síntese de uma prática dramatúrgica de 30 anos, que aponta não como se deviam escrever as futuras comédias, senão como foram escritas as compostas à maneira de Lope até o momento. Então, não é um texto apontando aí, né, de como deveriam ser, não é uma preceptiva de como deveriam ser essas peças a partir dali, mas dizendo como eram aí os textos, né, as comédias escritas até esse momento, né? Tal apreciação supõe que este arte nuevo, tanto pelo tom como pelas circunstâncias tardias em que surge, não responde às necessidades de estabelecer as coordenadas de um sistema poético da comédia espanhola, vinculado a uma doutrina prévia com seus preceitos. Ele não quer mostrar, eu dialogo aqui com determinadas regras, com determinada normativa. E sim parece falar desde a experiência de quem já testou o que funciona e o que não,
Então, o que funciona e o que não nos espaços urbanos destinados à representação pública do teatro, os corrales de comédia. Então, ele vai mostrar aqui, bom, eu, por minha experiência, eu sei o que funciona, eu sei o que não. E a partir disso, eu vou mostrar para vocês. Então, seria, eu sei o que funciona, eu sei que não, e não como, bom, a partir de tais regras, né? É como se ele dissesse, bom, eu imprimo as minhas regras porque eu sei exatamente o que funciona. Tá? Não é este, claro, o lugar para examinar em detalhe a recepção nas principais respostas da crítica. Basta dizer que para uns consiste em uma defesa das irregularidades de suas comédias e da inobservância das regras clássicas. E está escrito todo este arte nuevo com certo ar ligeiro e humorístico. E isso é fantástico no texto, tem um ar ligeiro, um ar leve e humorístico. Para outros, arte nuevo é obra capital, não só na literatura, como também na cultura espanhola. E aqui é interessante, né? Sempre que nós pensamos, bom, qual a importância, a relevância do arte nuevo, é essa justificativa da modernização, né? Da modernização do teatro. Tanto que é interessante para pensar o próprio teatro, o teatro do século XX no Brasil, o teatro do século XXI, né? Como o arte nuevo, ele traz sempre esse ar de modernidade, mas sem perder uma qualidade do texto literário, né? Que esse é sempre o problema, como modernizar, mas sem perder a qualidade literária. Hoje a gente vê várias peças de teatro, por exemplo, aqui no Rio nós temos uma quantidade de peças absurda, mas o grande problema é nessa qualidade do teatro, né? Sempre um desejo de adaptação, muitas vezes, a adaptação da adaptação da adaptação, né? Sem um respeito ao texto, e num desejo de modernização, mas sem um aprofundamento que o Lope vai colocar aqui, que é importante no teatro, né? O teatro precisa também de um aprofundamento psicológico, né? De uma reflexão filosófica, né? E seja no teatro, seja no Shakespeare, seja no Lope, seja, né, na companhia do Galpão, por exemplo, no Brasil do século XX, né? Bem, mais recentemente, o Garcia Santos Tomás lembra da importância de situar o arte nuevo num contexto saltitante de perspectiva sobre teatro e poesia. Aqui nós estamos no contexto de López Pinciano, Alfonso de Carvalho, Agustín de Rojas, Juan de la Cueva, o próprio Cervantes, uma série de autores. Como também pôs de manifesto a magnífica coletânea Perspectiva Dramática Espanhola del Renascimento de Barroco, de Sánchez Escribano e Porqueras Maggio. Essa é fantástica, que quando eu escrevi a tese de doutorado, eu escrevi sobre uma série de perspectivas, porque eu queria verificar o que se dizia sobre poesia épica na época, né? Deve ser um livro meu sobre isso. E um livro fundamental para entender, para conseguir saber exatamente, né, quais eram os textos perceptivos dessa época, foi esse livro do Porqueras Maggio. O Porqueras Maggio é um autor na Espanha, né, no século XX, já faleceu, né, mas que trabalhava aí com uma série de perceptivas e com análises bastante fundamentadas sobre elas, né. Aqui, a arte nuevo, né, aponta em linhas gerais contra a normativa clássica, reivindicando um espírito de liberdade criador. Quando ele escreveram na comédia, encierro os preceptos com 6 llaves. Olha, percebam o que o Lope diz. Quando ele escreveram na comédia, encierro os preceptos com 6 llaves. Saco, vejam que fantástico, saco a Terêncio e Plauto de mi estúdio, saco, tiro, né? Para que não me den voces. E aqui percebam que ele diz, bom, eu conheço Terêncio e Plauto, vocês acham que só vocês conhecem Terêncio e Plauto? Não, eu conheço muito bem, mas eu tiro propositalmente, né? Para que não me den voces. Ou seja, conheço, mas não quero essas referências aqui agora, né? Pulveriza a exigência de respeitar as unidades de tempo e lugar, modifica a tradicional segmentação da peça de 5 e de 4 atos para 3, sempre 3, consolida a mescla do tom grave e sério da tragédia com o ar ligeiro da comédia. Isso é sensacional no Lope. Mesmo em uma peça tão séria como El Castigo Sin Venganza, que é a peça que eu mais gosto do Lope, né? Você tem um ar mais leve da comédia ali também. E ele consegue, nesse sentido, eu acho que até mais que o Calderón, porque o Calderón ele é um grande autor de tragédias, né? As tragédias muito bem acabadas do Calderón.
Mas, por outro lado, eu acho que o Lope, em geral, ele consegue mesclar esses dois aspectos de uma forma bastante surpreendente, inclusive, em certo sentido, né? Ao fazer coincidir pessoas, entre aspas, de inferior qualidade, como os campesinos, né, com damas discretas, inteligentes e nobres cavaleiros, né? E aqui ele vai dizer no Arte Nuevo: lo trágico e lo cômico mesclado, arrangrave una parte, outra ridícula. Que a questa variedade deleita muito. Vejam que isso deleita, né? Essa mistura entre o que é trágico e cômico, que é a tragicomédia, que depois ele vai chamar de comédia, né? Mas sempre com os dois misturados. Isso em La Dama Boba, por exemplo, né, está muito bem trabalhado. Sem esquecer a estrita observação do princípio do decoro. Se hablar el rei, imite quanto pueda. La gravedad real. Ou seja, quando eu falo aqui que ele mistura o que é trágico e cômico, ele não vai colocar um rei fazendo uma palhaçada, né? Óbvio, o rei Fernando jamais faria, né, falaria uma bobagem de uma forma ridícula, alguém riria de um rei, né? Se el viejo hablare, procure una modestia sentenciosa. Então, ele percebe aqui que ele deve trabalhar também com uma ideia de decoro. Tem o trágico, o cômico, mas um decoro também a partir de determinados personagens aqui nesse processo de representação. Lope de Vega parece fazer uma apologia da impureza da forma dramática para contrariar a doutrina dos antigos, que postulavam a rigidez nos preceitos e a divisão entre comédia e tragédia. A própria divisão para o Lope já não vai fazer sentido, né? Não há comédia e tragédia, como, por exemplo, na tradução da Bárbara Leodora, né, da Nova Fronteira do Shakespeare, né, nós temos lá dramas históricos do Shakespeare, né, comédias, e quais são os outros? Dramas históricos, comédias e tragédias, exatamente. Então você tem aí uma separação, né, no Shakespeare. Para o Lope essa separação não fazia sentido, né? Tanto que em geral a gente pensa, nós temos aqui as cortesãs, nós temos as populares e tal, mas muito mais onde elas eram ambientadas. Mas não que ele tenha separado, ele não gostava da separação entre comédia e tragédia, né? Bem, na verdade essa segregação profilática já estava sendo profanada com fortuna desigual em obras anteriores nas letras espanholas, né? Por exemplo, porém não seja em sentido estrito uma peça teatral, La Celestina, quando a gente pensa aqui, né, na tragicomédia, né, de Calixto e Melibea. Então, um texto bastante complexo, inclusive quando eu dou aula da Celestina, é sempre trabalhosíssimo, porque, inclusive, a questão do gênero, né, porque não é uma peça de teatro, você não vê aquilo como uma peça, mas ao mesmo tempo não parece um drama, é uma mistura, e é muito cômica, por exemplo, nas partes da Celestina, tanto que a gente conhece a tragicomédia de Calixto e Melibea como a Celestina, porque é justamente o personagem cômico, a alcoviteira, né, da peça, que é ali quem está tentando fazer com que os dois se casem, né? Essa velha alcoviteira, tanto que até hoje em espanhol você pode falar aquela mulher ali é uma Celestina, né? Mas você não consegue encaixar o texto exatamente num gênero. Então sempre é uma aula bastante trabalhosa, porque você percebe que aquilo ali não é um projeto de representação para ser colocado num teatro, porque inclusive tinha nesse contexto ainda os corrales de comédia, né? Mas ao mesmo tempo também não é um romance, não é uma novela tampouco, né? Então é um texto bastante complicado a Celestina, né? Mas aqui para mostrar para vocês como essa divisão ela já era problemática desde a Celestina, lá no finzinho do século XV, nesse pré-renascimento, né? Aí que tá. A Celestina, a gente disse que é o Fernando de Rojas, né? De Rojas, mas é uma questão complexa porque teoricamente não tem, em espanhol a gente diz que não há constância. Não tem constância de se ele realmente existiu. Em geral dizem que essa pessoa não existiu e ela não queria inclusive colocar o seu próprio nome ali, como aconteceu com o Lazarillo de Tormes. Tanto que o Lazarillo de Tormes é anônimo, né? Até hoje, né? Anônimo. Tanto que eu lembro que a minha dissertação de mestrado foi sobre o Lazarillo de Tormes e o título é ridículo, porque é uma coisa como uma análise do Lazarillo de Tormes anônimo. O meu orientador ele quis colocar esse anônimo no final e ficou uma coisa meio estranha, assim, né? Como que a gente não sabe quem é o autor, né?
Mas como Calisto, a Tragicomédia de Calisto e Melibea, você tem ali, nesse contexto, uma questão imoral em determinado sentido, né? Dizem que não seria bom uma autoria. Inclusive porque a ideia de autoria ainda era bastante problemática nesse contexto, né? Como depois, no século XVII, que você já vai ter uma autoria muito clara, direito autoral, percebam, né? A questão é tão complicada que o próprio Lope, como eu falei para vocês, teve que pensar em direito autoral, isso no XVII, né? Mas aqui, teoricamente, é Fernando de Rojas, né? Mas não... O autor, na primeira edição, não tem o nome revelado. Exatamente. A literatura brasileira, Memórias do Sargento. A primeira não tinha. Nossa, que curioso, eu não sabia disso. Que coisa, percebam. Também a primeira. Que coisa. Às vezes... O autor, que coisa. Às vezes uma espera também da própria repercussão, né? Não, interessantíssimo. Mas isso é curioso, mas no 17, na Espanha em geral, não vai ser tão comum. O que acontece, por exemplo, com o Lope, ele vai usar um heterônimo depois, quando ele quer fazer algo muito cômico, ele faz um poema épico burlesco, chamado La Gatomáquia, que é um poema maravilhoso do Lope, um poema épico, que eu terminei de traduzir, inclusive, vai sair daqui a um tempo. E esse poema épico, ele vai usar um heterônimo chamado Tomé de Burguídios. Mas é um heterônimo, mas todo mundo sabe que é ele. Não é assim um heterônimo como, para tentar sair da Inquisição. Não, todo mundo sabe não. É um heterônimo que o Lope está brincando aqui com essa questão da autoria num poema épico, né, mais satírico burlesco, né? Muito bem. Bem, o enorme mérito do Lope consiste em consolidar, fixar e ilustrar as principais orientações de composição de uma expansiva tendência dramática finisecular na transição do 16 para o 17 e que, partindo da forma textual, encontra acômodo simbiótico numa crescente prática cênica autóctone e inovadora, como foram os corrais de comédia, gerando pela primeira vez um tipo de espetáculo em todo diferente do praticado no círculo cortesão dos palácios aristocráticos e distinto em espírito ao das cerimônias litúrgicas acontecidas nos claustros e pórticos das igrejas, para interpelar, fora destes lugares tradicionais de representação, no âmbito de maior liberdade e regozijo, um público heterogêneo, como era o das populosas cidades espanholas da época. Populosas, claro, para aquele contexto. E qual que é a estrutura aqui do Arte Nuevo, né? Bom, texto de caráter inovador, o Arte Nuevo também surpreende já ao princípio pela métrica, né? Os versos brancos, nós temos aqui então versos brancos, né? Ele não é rimado, que é ótimo, porque, por exemplo, quando eu traduzi o texto, né, ele não foi um problema trabalhar com a métrica, né? Isso, né? Não é você que está trabalhando com tradução do teatro do Los Cabellos de Absalón do Calderón, né? Isso é terrível, né? Porque é uma série de questões para trabalhar, né? Aqui não são uma constante na poesia. Os versos brancos não são uma constante na poesia e no teatro de Lope. Pode-se supor que o texto tenha sido escrito muito rapidamente, talvez no mesmo dia da reunião da Academia de Madrid. Percebam como a qualidade do Lope é uma coisa tão sensacional que talvez ele tenha escrito essa arte poética no dia. Né? Ele escreve aí, esses mais de 350, né, versos no dia. Só que como ele escreveu no dia, qual que é o problema? Verso branco, que graças a Deus, né? Porque daí isso fez com que também, né, no meu processo de tradução, isso fosse um pouco mais tranquilo, né, do que se fosse rimado. Outra hipótese é a de que, sem a necessidade da rima, Lope tenha percebido que poderia proporcionar mais precisão a seu texto, porque ele tem um desejo de precisão que a gente sabe que num texto de ficção seria absolutamente diferente, né? Então, ao mesmo tempo, como descreve Juan Manuel Rozas, Lope escreveu um discurso seguindo o modelo de epístola ao modelo horaciano. As epístolas de Horácio e Petrarca, em suas primeiras traduções ao castelhano, apresentavam decassílabos soltos. Então, decassílabos soltos, né? Lope absorve esse modelo que, ademais, produz um efeito de facilidade e precisão em um estilo adequado. Facilidade, precisão, com essa retórica aí, né, do Arte Nuevo.
O discurso do Lope está dividido em 4 partes no Arte Nuevo, né? Um preâmbulo, uma revisão da teoria dramática antiga, uma exposição e explicação da dramaturgia da nova comédia e um epílogo, seguindo a visão de um mundo literário que havia aprendido a retórica antiga. Lope apresenta de forma clara como é a comédia, né, o teatro de 1609, e consegue desenvolver coerentemente ironia, erudição e experiência. No entanto, há uma explícita desproporção entre as diferentes partes nas quais nos deteremos, né? Conceitos como o de tragicomédia são exaustivamente trabalhados. Percebam que justamente o que ele vê como mais novo, né, como a sua principal contribuição, ele vai trabalhar exaustivamente. Diferentemente de questões temáticas ou de pontos importantes como a duração da comédia, o que faz com que a parte doutrinal pareça ter sido escrita de forma mais descuidada que o preâmbulo. Conquanto, levando em conta o público que ouviu o discurso de Lope, essa aparente pressa foi presumivelmente proposital. Então aqui nós vamos para as partes aqui do texto. Então, por exemplo, o preâmbulo, eles são dos versos 1º ao 48. Não, achei que era pergunta. Bem, o preâmbulo vai dos versos 1º ao 48. Então, até o verso 48, o autor nos apresenta uma espécie de preâmbulo, primeiramente com uma saudação do Fênix a seus companheiros acadêmicos, não tem todo esse decoro, né, de saudar os acadêmicos, e a afirmação de que escreve a obra por obediência. A leitura dos primeiros versos nos mostram que Lope não escreveu o Arte Nuevo de forma espontânea, mas sob demanda. Com uma primeira parte que parece cativar um público provavelmente partidário da preceptiva de Aristóteles, Lope tenta, em um primeiro momento, cativar seu público ouvinte com elogios efusivos e até mesmo bajuladores. Em síntese, aqui com o termo, né, uma capitatio benevolati, né? Então, bem, primeiramente ele tenta cativar. O Lope é sedutor, ele seduz primeiramente aqui o público, ele vai seduzir, ele vai falar, né, que são enrênios, flor de Espanha, enrênios nobles, flor de Espanha, para depois começar a mostrar que o teatro bom mesmo, né, seria o teatro que funciona, é esse teatro, né, que ele está criando. Já a partir do verso 22, Lope revela mais uma vez seu lado polêmico ao afirmar-se como uma espécie de salvador da comédia espanhola, que se encontrava, em suas palavras, em um estado de barbárie até o surgimento de um poeta como ele, transitando entre o tom de retratação e ironia. E daí aqui eu trouxe, né, um trecho traduzido aqui, né? Mas porque, enfim, achei que as comédias ou teatro estavam na Espanha naquele tempo, não como seus primeiros inventores pensaram que no mundo se escrevessem, mas como as trataram muitos bárbaros que ensinaram ao vulgo suas rudezas. E assim se introduziram de tal modo que quem com arte agora as escreve, morre sem fama e galardão, que pode, entre os que carecem de seu lume, mais que razão e força o costume, né? Então, bom, aqui é como a gente sempre brinca, né, que num texto como por exemplo, no próprio a formação da literatura brasileira, né, quando toda aquela polêmica do Barroco com o Cândido, né, que depois o Haroldo vai reclamar, né, com o sequestro do Barroco, a história constelar e tal, né, parece que antes do arcadismo era mato, parece que era arcadismo para o Cândido, né, tudo começa no arcadismo e vai até o Machado, né. Bem, o Lope ele vai brincar aqui também com essa ideia, né, mostrar como, bom, é como se houvesse aqui uma série de bárbaros que foram salvos, né, pelo meu teatro, né? Como as trataram muitos bárbaros que ensinaram ao vulgo suas rudezas e assim se introduziram de tal modo que com arte agora as escreve, morre sem fama e galardão, que pode entre os careces de seu lume mais que razão e força o costume, né? Bem, ele vai se colocar nesse lugar aqui num lugar da barbaridade, não da barbaridade, num lugar do bárbaro, desse espanhol bárbaro, e nesse lugar também da existência de uma revolução, como havia necessidade de uma revolução do próprio gênero, né, para salvar a Espanha da barbárie, né?
Os primeiros inventores citados por Lope são provavelmente o toledano Navarro e, claro, Lope de Rueda. Em Virtud, Pobreza e Morrer, o Fênix aludiria a esses poetas como os primeiros inventores de um gênero novo que acabou por ser maltratado anos mais tarde por seus sucessores. Portanto, Lope destaca que lhe coube o papel de retomar em alguma medida a renovação de um poeta como Lope de Rueda e reconfigurar o gênero com uma arte nova. Então, bem, não surge tudo, não surge do nada, né? Não é do nada, tem uma herança, que seria aqui o Lope de Rueda, e a partir dessa herança, o Lope vai como que imprimir esse teatro novo. Tem uma... Vocês acham de fazer um leve intervalinho? Que até às 6 pode ser? Fazemos um agora, daí depois a gente continua? Só uns 10 minutinhos, só para tomar uma água e tal. Que deu...